Uma boa noite a todos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 11 de abril, é a festa litúrgica de Santa Gema Galgani. Santa Gema tem também a data do dia 16 de maio, que é a data que se celebra na família passionista. Porque geralmente o dia 11 de abril cai ou na Semana Santa ou dentro da oitava da Páscoa. E aí, para que ficasse numa data que fosse possível celebrá-la, sem que atrapalhasse, né, as datas que são obrigatórias na igreja, Semana Santa, a oitava. Então, na congregação passionista, na família passionista, ficou o dia 16 de maio ou datas próximas ao dia 16 de maio. Hoje é uma sexta-feira, dia 16 de maio também será uma sexta-feira. Nós estamos na última sexta-feira dessa semana, chamada Semana da Paixão, indo agora para as vésperas praticamente da Semana Santa. Vou esperar o pessoal entrar, para que a gente então faça a oração inicial. Essa é a última live, a última prédica destas seis sextas-feiras que passamos juntos ouvindo o tema Bases para a Vida de Oração segundo a doutrina de São Paulo da Cruz. Então hoje a ideia é pegar a vida de Santa Gema Galgani e aplicar na vida dela aquelas bases e fundamentos que foram dados por São Paulo da Cruz. Então, lembra das bases? Então, amar a Jesus, depois participar da humildade do Verbo encarnado, recolhimento e vida de oração, apostolado e vida de oração, ou seja, os próprios desdobramentos, né, da vida de oração. E, nesse sentido, meditar e ensinar a meditar a paixão de Cristo, a memória passionis. Então, na medida que eu for contando um pouco a vida de Santa Gema, cada uma dessas coisas vai, de algum modo, se encaixando, né? A ideia não é fazer uma apresentação exaustiva da vida de Santa Gema. Eu acho que seria, inclusive, até quase que impossível, né? Numa hora só, apresentar uma vida tão profunda. Mas com certeza nós já podemos dizer, antes de começar a oração, que Santa Gema Galgani hoje é uma das santas que mais tem crescido a devoção, pela qual mais se tem visto livros, lives, inclusive agora vai sair um filme, né, sobre a vida de Santa Gema Galgani. Então nós percebemos, a gente percebe o quanto que ela tem sido amada, não é? Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de misericórdia. Volvei vossa face para cada um de nós, como fizestes a Verônica, não para que a vejamos com os olhos corporais, pois não merecemos, mas voltai-a para os nossos corações, a fim de que, amparados sempre em vós, possam aurir nesta fonte inesgotável as forças necessárias para nos entregarmos ao combate que temos que sustentar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tem alguns textos que são dois textos, que são importantes que a gente tenha conhecimento para quem quer se aproximar
da vida, do exemplo de Santa Gema Galgani. O primeiro é a própria biografia de Santa Gema, escrita pelo padre que era o diretor espiritual dela, o padre Germano de Santo Stanislau, que era um passionista que foi designado pelo padre geral da época para ser o diretor espiritual de Santa Gema Galgani. Esse livro aqui, a biografia de Santa Gema Galgani, que foi relançada agora pela editora Eclésia. Padre Germano de Santo Stanislau. Depois, o próprio texto de punho dela, né? Escrito por Santa Gema Galgani. Então, Santa Gema Galgani, o diário de Santa Gema. Foi relançado agora nos clássicos pela Paulus. Não é? Tem comentários de um padre passionista. Os comentários, alguma coisa eu acho estranho, mas de um modo geral é uma boa tradução, e os comentários não tem assim nada que... Você pode questionar uma ou outra coisa, mas tá de boa, né? Santa Gema, Diário. Ela que chamava esse texto, que ela escreveu a mando do padre Germano, de Diário dos Meus Pecados. Então, esses são os dois textos fundamentais. Eu li pela primeira vez a vida de Santa Gema Galgani aqui, ó, nesse livrinho. Aqui, olha como ele é antigo. Isso foi quando eu era seminarista menor. Então aqui dentro tem a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa e depois tem a vida de Santa Gema Galgani. Eram as primeiras biografias que saíram dela quando ela ainda era beata. Então tá aqui. E tem outros, claro, outros textos que você pode utilizar. Existe também um texto na internet que é muito bom, eu vou também usá-lo, vou utilizá-lo, que é um texto que está na Revista dos Arautos do Evangelho. Esse texto aqui, Santa Gema Galgani, um coração, um só coração e uma só alma. Está na página lá dos Arautos do Evangelho. Eles têm um site e tem esse texto. Muito bom. E a gente vai utilizar também esse texto. Tá certo? Aqui tem Santa Gema Galgani, olha, com 7 anos de idade. Ela é a mais velha aqui, a outra irmandade. E foi na época em que a mãe dela morreu, a Dona Helena, a mãe da Santa Gema Galgani. Aqui Santa Gema Galgani, essa que está na capa, né, do livro, com 21 anos de idade, e ela no ano que ela morreu. Uma foto do ano de 1903. Ela morre no dia 11 de abril de 1903. Então essa aqui embaixo é ela no ano da morte, e essa aqui ela um pouco antes, com 21 anos de idade, ela morreu com 25 anos. E aí tem outras fotografias. Isso aqui é a relíquia do coração de Santa Gema, que está no Santuário de Santa Gema, que fica em Madrid. Um dos mais bonitos santuários de Santa Gema, fica na Espanha. E lá está a relíquia do coração de Santa Gema Galgani. E na basílica dela, em Lucca, na Itália, onde tem o mosteiro das monjas passionistas, que ela rezou para que fosse fundado, está. Então aqui o corpo não é um corpo incorrupto. O corpo está dentro dessa imagem, né, de prata. Então, um sarcófago, né? Lá na basílica, em Lucca, na Itália. Então eu vou usar também esse texto aqui para ir seguindo assim, a vida de Santa Gema Galgani. Muito bem. Santa Gema nasceu no dia 12 de março de 1878, portanto nós estamos aí há 3 anos, dos 150 anos do nascimento de Santa Gema Galgani. E nesse curto período de vida, ela vai morrer em 1903, nós temos a vida de uma das maiores santas do século XX. Ela pode ser comparável assim, em admiração a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Padre Pio, e a penetração que ela hoje tem no coração das pessoas é uma coisa impressionante. Mas ela nasce em uma família que era uma família tradicional, os Galganis e a família da mãe era uma família tradicional daquela região. Ela nasce em Camiliano, que é uma cidadezinha, é um vilarejo perto de Lucca, e de uma família, portanto, que na época em que ela nasceu, era uma família muito bem de vida. Tanto que com 2 anos de idade,
a mãe, os pais colocam professores particulares para ensinar, tipo de maternal, né? E desde pequenininha, tem os testemunhos, tudo que eu vou falar aqui são testemunhos dados nos processos de beatificação e de canonização. São coisas que pessoas, que testemunhas oculares, debaixo de juramento, contaram para o processo de beatificação e de canonização. Então não tem aqui fantasia. E outra coisa, está muito perto de nós no tempo. Imagina, uma santa que foi fotografada, né? Na época que havia fotografia, jornal, notícia. Então, é que são tantos fenômenos sobrenaturais e incríveis na vida de Santa Gema Galgani que a gente precisa já de cara dizer isso. Né? É a mesma coisa quando você vai falar do Padre Pio. Né? A impressão que dá é que fala, não, mas não pode ser, não tem tanta coisa assim. Não é possível que alguém tenha tantos fenômenos extraordinários e tem, né? Padre Pio tem. Santa Gema Galgani é a mesma coisa, é tanta coisa extraordinária. Por exemplo, isso que eu vou dizer agora, né? Com 2 anos de idade, os professores, as professoras, melhor dizendo, do maternal, diziam que você poderia ficar com ela, com a menina, com Gema, durante 2 horas, durante meia hora. Uma criança não consegue, com 2 anos de idade, prestar atenção numa coisa por mais de 5 minutos. Entendeu? A criança é assim, né? Ela é dispersa, ela quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E eles conseguiam ficar com ela, ensinando oração, durante meia hora, né? 20 minutos, meia hora, e ela ficava ali prestando atenção. E ela aprendia as coisas, tanto que já com 5 anos de idade ela sabia ler e escrever, ela tinha vida de oração, tinha uma vida de profunda comunhão com Deus. Com aproximadamente 7 anos de idade, a mãe de Santa Gema, Dona Helena, cai muito enferma, muito doente. E Santa Gema, pequenininha ainda, a mãe prevendo e sentindo que provavelmente não poderia vê-la fazer a primeira comunhão, enfim, se preparar para o catecismo, prepara Santa Gema para ser crismada, porque naquela época podia fazer isso, né? O bispo viria à cidade, ali pelaquela região. Era muito comum naquela época, mesmo em cidades maiores, a tal da desobriga. O bispo vinha e aí crismava as pessoas e tal. Então, a própria mãe, no leito de morte, ajuda na preparação da Santa Gema, para fazer o crisma. E ela bebe de tal modo as palavras da mãe, que quando ela recebe, veja, ela tem 7 anos de idade, ela é pequena, não é? Ela recebe ali a graça do Espírito Santo com todo o entendimento, ela vai dizer depois, do que estava acontecendo na vida dela, do que ela estava recebendo. Não é? Por ocasião, inclusive, ela recebe uma graça toda especial, quando ela vai rezar pela mãe nessa missa, que o anjo de Deus, né, o próprio Jesus, ela tinha essa visão do anjo da guarda, mas o próprio Jesus diz a ela se ela queria, né? Gema, você quer me dar a sua mãe? E a Santa Gema fica sem saber o que dizer. Sim, mas o senhor me deixa ir junta? Eu quero ir junto. E aí o Senhor diz, não, você deve dar a sua mãe de boa vontade. Você vai ficar com seu pai e eu vou levá-la para o céu. Mas você me dá a sua mãe de bom gosto? E ela vai dizer que, nesse livro dos meus pecados, que ela tive que responder sim, não tinha outro jeito. Ela sentiu no coração que ela devia dizer sim, dizer sempre sim a Deus. E a mãe, pouco tempo depois, vai partir para o céu. Santa Gema, portanto, tem desde a infância um fascínio, um amor tremendo, extraordinário, que não é comum numa criança, por Nosso Senhor. E desde pequena ela quer conhecer Nosso Senhor. Então, aquele primeiro pilar que São Paulo da Cruz colocava como necessário para a vida de oração, tinha sido posto no coração de Santa Gema, e ela
havia desenvolvido essa primeira base fundamental para a vida de oração desde a mais tenra idade, Mas isso vai se transformar em algo mais ainda perfeito na sua primeira comunhão, na sua primeira Eucaristia. Santa Gema Galgani é uma alma eucarística. Se você perguntasse para mim, o que você destacaria na vida espiritual de Santa Gema Galgani, é que a vida de Santa Gema gira em torno da Eucaristia, gira em torno de Jesus Eucarístico. Ela vive para Jesus Eucarístico. Né? Quem sabe, ela, depois da morte da mãe, aliás, na época em que a mãe estava morrendo, já estava acertado que ela iria se matricular na escola das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, né? As Irmãs de Santa Zita, fundadas pela atual Santa Helena Guerra. Então, na época, Santa Helena Guerra, inclusive era professora nessa escola, em Lucca, na Itália, onde Santa Gema Galgani será matriculada. E serão as irmãs de Santa Zita, que irão prepará-la para a primeira Eucaristia. E elas dão esse testemunho do amor pela Eucaristia. Inclusive, depois da primeira comunhão, ela recebe do confessor, a licença de comungar 3 vezes por semana. Além do domingo, comungar outras vezes durante a semana. Coisa que na época era muito raro, não era uma coisa comum que uma criança comungasse muitas vezes durante a semana. Né? E ela recebe do Monsenhor Volpe. Monsenhor Volpe é uma figura muito importante na vida de Santa Gema. Ele é o pároco da paróquia dela, Monsenhor Giovanni Volpe. E ele será o confessor de Santa Gema durante toda a vida. E esse confessor entende, né, ouvindo as confissões de Santa Gema, que ele não estava diante de uma pessoa como outra qualquer, né? Ele estava diante ali de uma alma eleita, de uma alma toda entregue a Deus. Foi para ele que Santa Gema disse: dai-me Jesus e vereis que serei mais sábia, não cometerei mais pecados e não serei mais a mesma. Ela pedindo ao Monsenhor Volpe e às freiras para que ela pudesse comungar mais vezes. Deixa eu comungar mais vezes, deixa eu receber Jesus e vocês verão que eu vou ser mais sábio, ou seja, eu vou aprender com mais rapidez as lições da escola, não vou mais cometer pecado e não serei mais a mesma. E aí, claro, o padre aceita, né, e que ela faça a primeira comunhão e comungue com mais frequência. E aí, veja, na festa do Sagrado Coração de Jesus, de 1887, ela recebe, então, a primeira comunhão. E a partir daí, a vida de Santa Gema Galgani vai estar profundamente ligada à Santíssima Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus. Quase como que uma coisa indissociável da outra. Um amor profundo ao Sagrado Coração de Jesus, ferido, chagado, magoado de opróbrios, transpassado, presente e vivo, pulsante na hóstia consagrada. Essa espiritualidade, né, do Sagrado Coração de Jesus ferido, e a Eucaristia dada, será a vida de Santa Gema Galgani, será a sua vida espiritual. Nesse tempo em que ela ficou órfã de mãe e aluna das Irmãs de Santa Zita, ela viveu uma vida normal, como todas as outras crianças, né, viviam, fazendo suas atividades escolares e tudo mais. Mas todo mundo percebia na escola, as irmãs percebiam, que ela era uma menina discreta, silenciosa, não esquisita, não estranha, silenciosa, mas muito resoluta. Quando ela tomava uma decisão, ela era muito firme, não é? Um agir muito ponderado. E quando decidia com força interior. E pelo silêncio se percebia que essa moça vivia
uma outra dimensão, vivia numa outra dimensão. Que havia ali nela, havia ali na vida dela algo que ela não contava para as pessoas. E assim foi, porque ver o anjo da guarda, ter locução interior como essa que ela teve, né? Na igreja da sua paróquia, né? Na paróquia, dizendo, olha, você quer entregar a sua mãe e logo depois a mãe morrer, isso são dons espirituais, sobrenaturais, que não é todo mundo que tem. Locução interior não é todo mundo que tem. A visão do anjo da guarda não é todo mundo que tem. Uma vida íntima de oração desde pequenininha, né? Essa ligação profunda com a Eucaristia, com a missa, não é uma coisa muito comum. Sim, aquela menina gosta das coisas da igreja, é uma menina piedosa. Mas as irmãs e as pessoas que conviviam com ela, com Santa Gema, percebiam que nela havia algo de sobrenatural, que ela passava por experiências sobrenaturais e que ela não dizia. Daí o silêncio, daí aquele sentido recolhido, né, de Santa Gema Galgani. Então nós também vimos isso nas bases, né, da vida espiritual colocadas por São Paulo da Cruz, que coloca a humildade, não é? Não se apresentar, não se aparecer. Todas as vezes que você vai encontrar Santa Gema Galgani com dons extraordinários, nunca ela se apresenta, ela quer que as pessoas saibam disso. Ao contrário, ela sempre procura esconder, ela sempre procura resguardar as pessoas dessas coisas que estão acontecendo na alma dela, na vida espiritual dela. A cachorrinha está decidida em bagunçar hoje. Ela está procurando ali alguma coisa. Provavelmente vou ter que... Só um minutinho. Eu sabia que isso ia acontecer, porque ela, depois que chegou aqui, ela parou de ter vergonha e começou a ficar bagunceira. É isso mesmo, ela tá puxando os panos dela aqui porque ela tá vendo que eu tô falando e não tô dando atenção a ela. Mas eu não vou me distrair, em nome de Jesus. Então, que são as bases que São Paulo da Cruz tinha colocado para a vida espiritual. Ela possuía o recolhimento, e todo mundo percebia o seu recolhimento, uma vida de oração que só crescia desde pequenininha, e uma profunda humildade, não é? De não expor para ninguém, nem para as irmãs, você tem uma ideia. Isso só quem sabia e conhecia estão rindo aqui, era o diretor espiritual, perdão, o confessor, o Monsenhor Volpe. Ele sabia, ele conhecia. Quando as coisas começam a degringolar na família de Santa Gema, e o pai vai à falência e começam as cruzes, então ela já provou, digamos assim, que se tratava de uma alma humilde, que não era uma coisa que agora apareceu. Não, desde cedo, na vida de Santa Gema Galgani, há essa experiência de uma profunda humildade. Vou dar apenas um exemplo, né? Uma vez um parente de Santa Gema deu a ela um bracelete de ouro com pedras e um colar. E ela sai, né, para passear, toda orgulhosa do presente que ela recebeu. E esse presente que ela recebeu, que ela agora está toda orgulhosa, lhe causa um grande mal-estar. Ela volta depois para casa muito triste, porque não era isso, né? Uma pessoa de oração, recolhida, e de repente atrás desse tipo de vaidade. E é interessante que o anjo da guarda de Santa Gema diz para ela: lembre-se que as únicas joias que devem adornar a esposa de um rei crucificado são os espinhos e a cruz. E a partir daí, ela despoja-se dessas indumentárias, dessas coisas que toda mulher gosta, né, de
não tem nada de errado nisso, né? Mas para ela não servia. Então você vê que isso na época em que a família tinha condições, na época em que eles estavam de bem financeiramente. Não é que depois que a família faliu, aí ela tomou um ar de pobretona, de coitadinha. Não, a família dela tinha tido posses. O pai dela tinha um investimento grande em uma farmácia. Quando a família faliu, a família Santa Gema faliu, o pai faliu, e ela vai ser colocada na casa das tias, para o pai tentar reorganizar a vida dele, e não vai ser uma coisa fácil, morando de favor na casa das tias, que achavam estranho esse jeito dessa menina, né? Calada, muito de oração, muito recolhida, não sendo vaidosa. Ela já chegou assim, é isso que eu queria dizer, já falida, né? Na casa dos outros, ela não chega a dondoca na casa das tias para morar, né? De favor. Ela já chega na casa das tias humilde, ela já chega tendo uma vida profunda de oração, sendo uma moça muito recolhida e uma verdadeira esposa de Jesus crucificado, como propôs o anjo da guarda dela, por ocasião dessa dor profunda que ela sentiu no coração de estar se exibindo, de estar de alguma maneira atraindo o olhar das pessoas sobre ela. Essa data marca provavelmente o início da vida passionista de Santa Gema Galgani, de um desejo profundo de estar unida a Jesus crucificado. Então vejam, o Sagrado Coração ligado à Sagrada Eucaristia, e daí desemboca a espiritualidade na memória da paixão de Cristo. Ela se vê como esposa de Jesus crucificado. E no momento em que ela se vê como esposa de Jesus crucificado, começa o calvário da sua vida. Inicia a sua via dolorosa. Inicia-se a sua caminhada para a cruz. Ela adoece gravemente na casa das tias. Ela tem um monte de doença. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o que ficou mais grave foi que no ano de 1896 o pé necrosou. E aí precisou fazer aqueles tratamentos que havia antigamente, né? Filtração, limpeza, né? Terapêutica, que parecia mais uma tortura do que propriamente um tratamento. Porque, primeiro, o tipo de anestesia era muito ainda incipiente, o que havia na época. Havia pouco recurso anestésico. E fazem o tratamento, claro que com o consentimento dela, sem nenhuma anestesia. Então, ela olhando para Jesus crucificado e sofrendo. Eu estou dizendo isso para dizer assim, começa o seu caminho do Calvário, com a falência do pai, ser colocada na casa das tias, que não gostavam muito do estilo que ela vivia, né? E depois uma série de doenças que a leva a ser jogada sobre o leito da cama. Essa doença foi tão grave, foi tão feia, também tinha uma infecção na coluna, um negócio, um tipo de ósteo, não sei o quê. Né? Quem aí é médico sabe, doenças que afetam os ossos, né? E é um tipo de doença que hoje nós chamaríamos de degenerativa, ou seja, é um tipo de doença que iria levá-la à morte, vai consumindo os ossos ali, vai se transformando em inflamações, e a pessoa, se não trata, e se não tem o tratamento adequado, a pessoa vem a óbito. E aí ela está praticamente considerada morta, ela está considerada em agonia, ela já é tratada como uma agonizante. Quando uma das irmãs da escola onde ela estudava, ela tinha, nessa época, por volta dos 17 anos de idade, propõe a ela que faça uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, inspirada por Santa Margarida Maria Alacoque. Olha que interessante. De novo, Margarida Maria Alacoque, na época, era beata.
E ela começa, mas sabe, a pessoa doente, em agonia, faz um pouco, aí depois a irmã veio no dia, não veio no outro, aí no outro dia ela não conseguia. E ia tentando fazer a novena desse jeito. Até que, então, uma das irmãs, as irmãs de Santa Zita, são muito ligadas à espiritualidade da Paixão de Cristo. E traz para ela a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa, que na época nem beato era um venerável. Então, era um seminarista passionista. Nós vimos a vida dele aqui, como um exemplo. Falei bastante coisa sobre o seu exemplo, principalmente quando falamos de recolhimento e oração, na terceira prédica. O exemplo desse dia foi São Gabriel da Virgem Dolorosa. E ela lê a biografia de São Gabriel, leem para ela um pedaço, ela lê outro, nos momentos que ela tinha condições, né, E aquele moço, aquela vida, iluminou, né, a sua experiência de estar passando no leito pelos sofrimentos da Paixão de Cristo. Ela encontrou em São Gabriel da Virgem Dolorosa um amigo, uma identificação imediata. E aí, tentando fazer a novena do Sagrado Coração de Jesus, lendo a biografia de São Gabriel, da Virgem Dolorosa, acontece algo extraordinário. São Gabriel aparece para Santa Gema. Ela tem pelo menos algumas nesse momento, depois ela vai ter outras. Ela vai ser um amigo que vai caminhar com ela, que diz a ela que ela deve se esforçar então para fazer a novena. Inclusive tem outras pessoas que dizem que foi o próprio São Gabriel que aconselhou. Esse livrinho aqui, por exemplo, diz isso. Que foi o próprio São Gabriel e nós irmãs que aconselhou que ela fizesse a novena do Sagrado Coração de Jesus. E então ela fez, animada por São Gabriel. Ela conta na vida dela, né? Ela diz esse testemunho, que São Gabriel colocava a mão sobre a cabeça dela, ele mesmo fazia orações por ela. Ela nunca tinha visto São Gabriel, só tinha lido a vida, né? Então ele vinha vestido com o hábito passionista, com a capa. Então ela sabia exatamente como ele era, tanto que depois ela vai encontrar a foto, o desenho, né? Uma gravura de São Gabriel, e ela vai identificar que de fato era o santo que vinha até ela rezar por ela. Bom, terminada a novena ao Sagrado Coração de Jesus, rezando também, pedindo a beatificação, a canonização de Santa Margarida Maria Alacoque, ela fica curada instantaneamente. Veja bem, trata-se de uma doença degenerativa, sem tratamento na época. Ela já estava num estágio avançadíssimo da doença, desenganada dos médicos. Ela vai dormir uma noite, terminou a novena do Sagrado Coração, no outro dia ela está de pé. Então, o nome disso é milagre. Não teve convalescência, não teve uma melhora gradual, não. Ela estava desenganada e os médicos atestaram que no outro dia ela estava curada. Essa cura, porque naquela época tudo era muito longe, né? Tudo muito difícil, poderia servir para o processo de canonização de Santa Margarida Maria Alacoque. E, de fato, São Gabriel da Virgem Dolorosa tinha razão, que ela deveria fazer e que assim ela ficaria curada. E foi exatamente o que aconteceu. São Gabriel da Virgem Dolorosa, então, passou a ser um amigo dela, né? Ela recupera a saúde, mas por ser uma menina estranha e diferentona e tal, vai se configurando cada vez mais a necessidade dela sair da casa das tias, né? E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É exatamente com essa convivência espiritual com seu anjo da guarda e agora também com São Gabriel que ela então decide pedir a Deus que ela se consagre. Ela vai tentar entrar com as irmãs de Santa Zita, as irmãs do colégio,
e as irmãs do colégio, principalmente duas, que eram professoras do colégio, vão colocar 1000 obstáculos para que ela não entre. A Santa Helena Guerra era professora de história. Então, se você quiser saber, sim, Santa Gema Galgani foi aluna de Santa Helena Guerra. Foi aluna de história. Inclusive, história da igreja, história eclesiástica. E com boas notas. Santa Helena Guerra testemunhou que era uma menina recolhida, piedosa e aplicada. Esse é o testemunho. E ela queria, né? Imagina, ela vendo ali as irmãs, né, numa vida de consagração total a Deus. Foi o primeiro lugar que ela pensou em entrar, foi ali nas irmãs. Mas ela não foi acolhida porque as irmãs do colégio acharam que ela era muito quieta, ela era estranha e tal, tinha tido aquela enfermidade, que volta de novo, não fosse uma pessoa que tivesse saúde e condições. Mas o principal motivo é porque ela era esquisita na cabeça dessas irmãs e na cabeça de toda pessoa que não tem uma visão mais sobrenatural das coisas, é esquisito mesmo, né? Ou que não tem os elementos para poder analisar aquilo que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, passou a enfermidade, passou a doença, mas não passou o Calvário. Essa coisa de se apresentar para ser freira num colégio, depois procurar um mosteiro, procurar outro, isso foi um calvário para Santa Gema. E nenhum convento, nenhuma ordem religiosa aceitou, porque via, né, que tinha ali naquele olhar alguma coisa de sobrenatural. Bom, a gente acolhe essa moça aqui, já foi doente, né? Tem aí umas coisas estranhas, a gente vê que é uma pessoa diferente. A gente põe aqui dentro do convento, adoece ou começa a acontecer coisa. Então, a gente vai te acompanhar, a gente vai, manda carta, a gente vai conversando, sabe? Quando você não quer dar emprego para uma pessoa e você vai protelando, isso magoou profundamente, machucava o coração de Santa Gema. Ao invés de se revoltar, ela dizia, bom, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. E ela ouvia, muitas vezes, do próprio Jesus, que falava com ela, que interiormente, que ela deveria suportar aquilo, né? Que as chagas dele, as feridas dele, era o convento onde ela poderia entrar, era o lugar onde ela poderia se recolher, era o lugar onde ela poderia morar e sem precisar de um convento propriamente. Então, ao mesmo tempo que ela era desprezada pelo mundo e até pela igreja, ela era confortada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o confessor, o padre, que é um padre diocesano, o padre Volpe, de alguma maneira o Monsenhor Volpe dava a ela esse suporte, né? Na confissão, no aconselhamento, para que ela não botasse isso na cabeça, para que ela não criasse, não é, nenhum tipo de revolta no coração. Então, veja a importância da orientação espiritual. Veja a importância de um bom padre confessor, de um bom confessor, de ser obediente ao confessor. Santa Gema Galgani era muito obediente, humildemente obediente ao confessor. Aliás, obediente também às tias, e inclusive quando as tias põem ela para fora de casa, porque é isso que vai acontecer, ela vai ser adotada por uma família, a família Giannini, uma família bem de vida, que tinha muitos filhos, que tinha empregados, etc. e tal. Ficam encantados com ela, com os fenômenos místicos que sabiam que ela vivia, encantados com a cura milagrosa dela, e vendo que ela não era bem quista na casa, perguntam para ela se ela não quer morar com elas, com a família Giannini, ajudando na casa, naquilo que tivesse ali na casa, podendo depois continuar os seus estudos e tudo mais, e ela vai morar com essa família. Então veja, sempre na vida de Santa Gema Galgani, a cruz ela é acompanhada sempre de um carinho da parte de Deus. Deus nunca deixa
na vida de Santa Gema, pelo menos, na cruz, na tribulação, no sofrimento, de apresentar a sua consolação. O que é uma coisa diferente. Por exemplo, São Paulo da Cruz passou anos sem essa consolação. Santa Teresa d'Ávila, anos sem essa consolação. Mas São João da Cruz nem se fala, né? Ele vai falar da noite escura dos sentidos, né? A noite escura da alma. Não me parece, é uma análise minha, que isso tenha sido a espiritualidade percorrida por Santa Gema Galgani. Para você entender que não é todo mundo que passa pelo mesmo itinerário espiritual. As dores, os sofrimentos, as tribulações que Santa Gema Galgani passava eram todas elas acompanhadas de uma suave presença de Deus, de uma alegria pela presença de Deus visível, né? Para ela era visível, era táctil na sua vida e na sua história. Nesse momento de transição que então acontece o fenômeno que é mais conhecido, que é o mais extraordinário, que todo mundo conhece, da vida de Santa Gema Galgani, que é a recepção, a graça dos sagrados estigmas. Ela recebe no corpo dela as marcas da paixão de Cristo. E a coisa funciona assim, acontece assim. Ela está em oração, era uma quinta-feira, diante de Jesus crucificado. Ela tem a presença, a aparição sobrenatural de Jesus, que pergunta para ela se ela quer participar dos sofrimentos dele, se ela quer estar unida à paixão dele. Mais ainda, ela vai dizer não para Nosso Senhor, né? Ela não disse não para Nosso Senhor quando tinha 7 anos, ele vai dizer agora, depois de tantas experiências extraordinárias. Então Nossa Senhora depois aparece para ela e Nossa Senhora beija a testa dela. A partir dessa hora, então, ela diz que ela não lembra mais de nada, ela entra num êxtase, e esse êxtase dura da quinta-feira até a sexta-feira, às 3 horas da tarde, na hora que Jesus morria na cruz. Aí então desaparece os estigmas, fica só a marca de onde? Então, as marcas da paixão. Então, a coroa de espinho, onde a coroa de espinho foi colocada, os pregos, nos pés, o lado, ela sangrava. Em êxtase, em algumas ocasiões, dizem os que presenciaram e que testemunharam, que era tanto sangue que ela era colocada na cama em êxtase e o sangue corria tanto que atravessava o colchão. Depois você tinha que tirar o colchão para colocá-lo no sol, para secar, para limpar. E ela não estava no outro dia desfalecida. Na sexta-feira, depois que ela voltava, ela estava normal, para limpar a casa, para ir na rua, se tivesse comprar alguma coisa. Bom, esse fenômeno dos estigmas é uma coisa raríssima na história da igreja. Então, algumas ressalvas, algumas explicitações sobre isso, não é? Todo o santo que recebeu estigma, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, São Padre Pio, todos eles não pediram para receber. Todos eles receberam por graça e misericórdia de Deus. A grande santa estigmatizada do século XX, com certeza, é Santa Gema Galgani. Então nós temos um santo muito perto de nós, que é São Padre Pio, né, que foi estigmatizado. Então nós temos fotografia, nós temos filmagem, sempre com uma luva, sempre muito discreto, porque a do Padre Pio permanecia, né? As marcas, né? Eram estigmas que ficavam ali. O de Santa Gema, na minha opinião, é ainda mais extraordinário, porque sumia e 2 dias depois tinha somente a marca, assim, como se fosse uma ferida que tinha cicatrizado há muitos anos. Sabe quando você fica só uma marca branca? Não é um queloide. Depois que a queloide foi bem dissolvida, fica só aquela marca branca da ferida. Era assim, 3, 4 dias depois, em Santa Gema Galgani. Mas é preciso que se entenda que, primeiro, que o santo não pede.
ele recebe. O que ele recebe? Uma participação na paixão de Cristo. Isso é um estágio de oração, isso é um estágio, um estado. Isso é um estado de oração. A pessoa está tão identificada com o nosso Senhor Jesus Cristo que ela entra na paixão de Cristo e recebe no corpo dela a participação no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aquilo que São Paulo da Cruz e outros santos que falam da paixão de Cristo tantas vezes pregaram, né? Nós devemos unir a nossa vida a Cristo crucificado. Só que a união de alguns santos é tão perfeita, essa memória passiones é tão perfeita, que a memória da paixão está inscrita no corpo da pessoa. Está inscrita na carne da pessoa. Isso que são os sagrados estigmas. E veja, o fenômeno em Santa Gema se repetia a cada semana. Então, quando chegava na quinta-feira, as chagas se abriam, normalmente de noite, e permanecia por horas e horas e horas e horas o sangue jorrando, depois parava, depois voltava a jorrar. Isso ia até às 3 da tarde. Isso era sempre assim. No sábado, mais tardar no domingo, já estava tudo cicatrizado de tal modo que você não via mais a marca. Quem via isso? As pessoas que frequentavam a casa, as pessoas que tinham acesso a ela. Caso contrário, ela não se apresentava. E isso tudo dentro de êxtases, né? E êxtases que não aconteciam somente quando ela era estigmatizada, quando os estigmas vinham sobre ela. Santa Gema Galgani tinha êxtase a qualquer momento, entendeu? Era uma das coisas que dificultava a entrada dela em mosteiros. Porque, como é que você tem uma irmã que, por exemplo, está indo para o coro ou está na hora da comunhão e entra em êxtase, e levita, e tem fenômenos extraordinários, começa a sangrar na frente de todo mundo. Então, essas coisas começaram a se... Sabe quando começa o buchiche, as pessoas começam a falar? E foi tão assim que tornou o relacionamento dela com as tias impossível. Então, se nem as tias suportavam, imagina um convento. É nesse momento, então, que a família Giannini acolhe mesmo ela na casa, né? Essa senhora piedosa, Dona Cecília Giannini, que era encantada com Santa Gema, falou, bom, então não tem ninguém que cuide dessa pombinha de Nosso Senhor, eu trago ela para dentro da minha casa e seja o que Deus quiser, vamos cuidar dela, né? E ela foi para a casa dos Giannini na maior felicidade do mundo, né? Com a maior alegria da face da terra. Agora, tinha uma coisa que acontecia. Os Gianninis eram amigos dos padres passionistas. E quando os padres passionistas pregavam missões naquela região, se hospedavam na casa dos Giannini. E na época em que Santa Gema começou a manifestar os estigmas, houve uma santa missão popular naquela região. E qual não foi o espanto de Santa Gema quando, numa das pregações, que ela foi a primeira vez que ela foi ver uma pregação de um padre passionista, ela viu o hábito de São Gabriel revestindo um sacerdote. Ela compreendeu que ela precisava ter proximidade com os passionistas, né? E Jesus diz para ela, né, quando ela volta das missões, Nosso Senhor fala para ela, Gema, você ficou feliz de ver os padres vestidos com aquele hábito? Você também gostaria de vestir aquele hábito? E ela diz, claro que sim, Senhor. E aí Jesus responde para ela, então você será uma filha da minha paixão, uma filha predileta. Um desses meus filhos que você viu pregando vai ser o teu pai. Você vai manifestar para ele, contar para ele tudo que eu tenho feito na sua vida, tudo que tem acontecido com você. Então ela volta para falar com os padres que estão em missão, e os padres ouvem os buchichos, né? Já entenderam que a coisa ali não era qualquer um, e diz, olha, escreve para o padre geral, vamos ver o que ele fala, quem pode vir aqui ajudar e tal. E, de fato, Santa Gema é daquele tipo de pessoa também insistente, né?
Ela fala com os padres não resolvem, ela manda uma carta para o padre geral que fica sem resposta, aí ela apela para o Monsenhor Volpe, o pároco, padre diocesano. Sempre nós que resolvemos no final as coisas. E aí o padre insiste com o padre geral, né? Aí o padre geral nomeia o padre Germano de Santo Stanislau, que era um santo, é um santo, né? Provavelmente um dia vai ser canonizado pela igreja, porque também tem uma vida extraordinária, inteligentíssimo, era doutor, era uma sumidade, para que ele fique encarregado de ver o que estava acontecendo na cidade de Lucca com essa moça, e que ele a acompanhasse. Antes do padre Germano de Santo Stanislau entrar em qualquer contato com Santa Gema, ele escreve para o padre Volpe, para o Monsenhor Volpe, que se não seria o caso de exorcizar primeiro Santa Gema. Sim. O padre Germano diz assim, olha, não seria o caso de fazer um exorcismo, vai que isso é do demônio. Faça um exorcismo nela, para ver o que acontece. Aí o padre disse, não, eu acompanho, eu sou confessor dela, eu sei que não é do demônio, né? E, por favor, né? E aí o padre Germano, convencido pelo Monsenhor Volpe, por carta, e pelo padre geral, por ordem, arruma as trouxas dele, as malas dele, e vai até Lucca para conhecer Santa Gema Galgani. Agora, é interessante que aqui vem a outra base que São Paulo da Cruz coloca, que a oração, se não é um apostolado, se a oração, se a memória da paixão não se transforma em amor ao próximo, não é verdadeira memória passiones, não é verdadeira oração. Oração se desdobra em apostolado. O padre Germano chega na casa dos Giannini para conhecer Santa Gema. Eles conhecem aquela moça muito santa, e aí estão jantando, e Santa Gema, toda vez que ela ia entrar em êxtase, ela procurava, ela percebia, ela saía, entendeu? Então também ela tinha isso. Não é que, sabe, não, ela sentia, pressentia, ela se retirava. Então, aquela coisa toda modesta, né? Boa noite, com licença, eu preciso me retirar e tal. E ela vai, então, pro quarto. Aí a família falou, olha, vai começar. E aí o padre, bom, então, já que eu vim aqui para ver o que é que acontece, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Então, eles vão até o quarto, e ela tá no quarto, a porta tá meio aberta, e ela tá em êxtase, em oração, brigando com Jesus, tendo uma discussão com o Nosso Senhor. Santa Gema, ela tinha o seguinte apostolado. Ela rezava pelos pecadores, pelos piores pecadores. E de vez em quando ela encrespava com um pecador e orava por esse pecador. Mas nesse caso era alguém que ela nem conhecia. Ela sabia o nome, ela dizia, Senhor Jesus, eu estou pedindo pelo fulano de tal, Senhor, tem misericórdia dele. E Jesus, então, os Padre Germano e os outros não sabiam o que Jesus estava respondendo. Mas dava para entender, compreende isso? Pelo diálogo, né? E aí Nosso Senhor dizia para ela, não, mas ele é um pecador contumaz, é um pecador que não se arrepende, ele zombou da minha bondade, da minha benevolência, chegou a hora de aplicar a justiça sobre ele. E Santa Gema dizendo, não, Senhor, tem misericórdia, o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Morreu também por ele. Ele também é uma alma que precisa da tua graça, que precisa da tua misericórdia. Tem misericórdia dele, Jesus. E aí Jesus dizia, ele fez tal coisa. Aí Santa Gema replicava, sim, eu sei que ele fez tal coisa. Eu sei que o senhor tem razão dele ter... Então eles foram ouvindo os pecados do cara, o nome do cara e tudo mais. E aí no final Santa Gema começa a apelar. Porque aí, como é que a gente apela? Quando a justiça de Deus cai sobre nós. A gente apela para a intercessão de Nossa Senhora, é óbvio. Então, mas pela tua mãe. Se eu não tenho merecimento, então eu ofereço o merecimento da tua mãe. E ali a coisa se acalmou, ela foi saindo do êxtase, e com aquela paz, aquela convicção de que tudo tinha terminado bem. Tudo bem. 10 minutos depois, 5 minutos depois, vem uma pessoa lá de fora.
para o Padre Germano, tem um moço aí fora desesperado porque ele viu que entrou um padre aqui. E todo mundo está dizendo para ele que tem um padre aqui. E ele precisa se confessar. Mas ele está fazendo um chorô lá fora, um chororô lá, porque eu não sei mais o que fazer. O padre, óbvio, né? Vamos ver o que está acontecendo. O rapaz, o nome que foi dito lá no êxtase, entendeu? Que Santa Gema nunca viu, que ninguém ali nunca viu. Esse moço não era da cidade, esse moço era um estrangeiro que estava em passagem pela cidade. Os pecados que ele confessou eram os pecados que Santa Gema estava discutindo com Nosso Senhor. Ele era exatamente o moço que ela, em oração, em lágrimas, em uma batalha espiritual, intercedia pela salvação. Nesse momento, o Padre Germano disse, bom, que o diabo ajuda a pessoa a ir para o inferno, todo mundo sabe. Agora, que o diabo ajuda alguém a ir para o céu, a se confessar, a se arrepender, a mudar de vida, não, né? O diabo não, né? Então, isso daqui, o que acontece aqui nessa casa, na vida dessa moça, não é do diabo. Jamais. Então, aquela convicção que ele já teve na hora que ele entrou na casa. Quando ele viu Santa Gema, a modéstia dela, a simplicidade. Santa Gema era linda, né? A beleza dela. Mas ela se escondia, né? A roupa preta, né? Em memória da paixão de Cristo. E nada de afetação. Santa Gema não era uma pessoa afetada, né? Era uma pessoa discreta, né? Então ele viu ali, no semblante de Santa Gema, de que ele estava diante de alguma coisa extraordinária. Bom, se tinha alguma dúvida, acabaram-se as dúvidas, né? Depois de um fenômeno extraordinário como esse. A partir daí, o Padre Germano passa a ser o diretor espiritual e o orientador da vida de Santa Gema. Bom, eu poderia passar a noite inteira aqui contando causos da vida de Santa Gema, histórias, né, da vida de Santa Gema, mas vamos pegar alguns fenômenos que envolvem o Padre Germano. Tem dois fenômenos que eu acho que são importantes de destacar no relacionamento entre Santa Gema e o Padre Germano, né? Dois. Tem outros. Destaco dois. Um é que o Padre Germano obriga Santa Gema a escrever esse diário. Santa Gema nunca, ela contava para o confessor e contava para ele, mas nunca tinha escrito. Então ele a obriga a escrever o diário. Um diário não, é um diário, né? Contando a experiência dela, da vida dela, espiritual. Ela escreve, tá? Você vê que não é uma coisa pequena, né? Ela escreve. E antes de entregar para o Padre Germano, quando ele viesse, ela pede que a dona da casa, a dona Janine, guardasse num lugar que tivesse uma gaveta com chave e pudesse ficar num lugar seguro. Mas uma das coisas que aconteceu com Santa Gema Galgani é que ela tinha ataques do demônio. O demônio a odiava e aparecia para ela. Eu só falei de Jesus, de Maria, do Anjo da Guarda, de São Gabriel da Virgem Dolorosa, mas o diabo também aparecia. E eram embates terríveis, como era com o Padre Pio, por exemplo. E ele a atormentava, mas ela sempre levou isso de boa. Não era uma coisa assim que... De boa no sentido de que, de novo, ela não contava, ela não fazia disso um problema, eu sou a vítima, não. Era uma... Eu sou de Deus, ele é o inimigo de Deus, nós vamos nos desentender, com certeza. Ela está no quarto dela quando ela vê o demônio em uma aparição horrível, passando pela janela dela, que ficava no andar de cima, carregando o diário. E rindo dela, dizendo para ela que ele ia destruir. Porque o diabo sabia que esse diário ia fazer muito bem as pessoas que lessem. Quem lesse, quem visse, quem enxergasse o que Deus fez na vida de Santa Gema, iria se encantar por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não ia permitir isso. Então ele rouba o diário. Imediatamente se escreve, eu não sei como é que foi isso, porque a notícia chegou muito rápida para o Padre Germano. O Padre Germano estava no santuário de São Gabriel da Virgem Dolorosa, veja, onde São Gabriel faleceu, na isla do Gran Sasso.
São Gabriel. Ainda não era santo, só para lembrar. Mas ele estava lá, nessa igreja, nesse santuário, onde depois seria um santuário, que na época era uma igreja e um noviciado da congregação. Ficava lá fazendo trabalho, dando aula, não sei. E aí então, o padre Germano avisa para a família, para dizer para Santa Gema que ele ia fazer um exorcismo, obrigando o demônio a devolver o diário. E de fato, ele faz um exorcismo, ele não vem na casa, ele faz um exorcismo de lá, da casa de São Gabriel, do santuário de São Gabriel. E quando ele termina o exorcismo, isso aí levou alguns dias, né? Até ele saber fazer o exorcismo e tal. Quando ele termina o exorcismo, aparece de volta o diário na gaveta de onde ele tinha sido roubado. Só que ele aparece, e esse diário original, ele existe, ele está na casa geral dos padres passionistas, na área das postulações, onde fazem o arquivo dos santos, né? Onde tem os textos originais de São Paulo da Cruz, de Santa Gema, de São Gabriel, etc. Então, cada página do diário está chamuscado, como se... Porque é uma coisa assim, você jogar esse livro no fogo, ele vai queimar por aqui e tal, né? E você tirar ele imediatamente. Não é isso que acontece. Ele está queimado por fora, mas cada página do diário é como se você pegasse cada página e colocasse no fogo assim. Vou coloquei essa página desse lado, agora eu vou botar do fogo desse outro lado. Ele está todo queimado assim. As letras estão lá, a letra dela, não queimou o diário, ele está chamuscado de fogo. E esse diário está guardado. E de fato aconteceu aquilo que o diabo, rindo, disse para Santa Gema: vou jogar fora porque vou fazer desaparecer porque vai fazer bem. Até hoje, tá aqui, ó. Uma edição capa dura. Por que a Paulus fez? Porque isso aqui, meu filho, é um tesouro, né? Tá na coleção dos clássicos do cristianismo. E todo mundo que lê sai, depois da leitura, maravilhado. Outra coisa, é uma leitura difícil de se fazer. Não é uma leitura fácil. Porque tem você precisa ter toda uma vivência espiritual para meditar o que ela está dizendo ali. Então, ao mesmo tempo que você está lendo, o diário está te chamando para experimentar o que ela está dizendo. Ela está falando de oração, você fica com vontade de rezar. Ela está falando de confissão, você fica com vontade de confessar. Ela está falando de adoração ao Santíssimo Sacramento, você tem vontade de comungar. Então, vai despertando na alma esse desejo por Deus, esse amor por Deus, Nosso Senhor. Esse é o primeiro fato que envolve o padre Germano. Um outro é que ele está na casa dela, ela já está bem doente, ela volta a adoecer, sim. Não aquela doença, agora uma outra doença, um tipo de tuberculose. E o padre, ela continua tendo os êxtases de quinta para sexta-feira. O padre está lá rezando por ela, pela saúde dela, o padre Germano, e atendendo-a em direção espiritual, quando um gato, que não era um gato normal, o padre Germano conta que esse bicho que entrou no quarto parecia com um gato, mas não era um gato, era um bicho, um troço, e que passou por debaixo das pernas dele, por entre as pernas dele, por baixo da batina dele. Ele sentiu passar, não foi que ele, uma visão, não. Balançou a batina dele, ele sentiu passar no meio das pernas dele e, com um grunhido de gato, pulou em cima de Santa Gema e ficou pulado em cima de Santa Gema. E ele ficou assustadíssimo com aquilo. E disse: pelo amor de Deus, o que é isso? Aí a Santa Gema disse: pode continuar a rezar, padre. É o diabo. Ele vem aqui me provocar, querendo me fazer medo, mas eu já estou acostumado com isso. Não tenha medo. Continue a sua oração. Se fosse eu, o carreirão que eu tinha dado, Santa Gema ia ficar sozinha, ela e o gato dela, porque eu mesmo não ficaria. Mas o padre Germano, que era um santo, mesmo tremendo, mesmo assustado, continuou as orações e o diabo, esse bicho, essa coisa, esse troço, desapareceu, sumiu. Essa doença vai ter um desfecho terrível, né?
porque os estigmas continuam a aparecer. Em 1902, a doença a impede de ingerir alimento, as dores eram terríveis, as dores que ela sofria, e ela só sabia dizer para Jesus: Senhor, Jesus, o Senhor sabe que eu sou vossa, o Senhor sabe que eu só tenho o Senhor. E essa Jesus só, né? Ela dizia, provavelmente ela estava vendo, né? Ela dizia os espinhos, a coroa, ela via, né? E a dor dela, diante da dor de Nosso Senhor, a dor dela não era nada, era isso que ela queria dizer. Então, a dor que ela estava sentindo, ela unia com a dor de Cristo, e aquela dor era simplesmente suportável. Até que ela entra em agonia. Então nós estamos aí na Semana Santa do ano de 1903, e ela passa por todo o drama dos estigmas, já agonizando, e no Sábado Santo, com 25 anos de idade, novinha, né? Com 25 anos de idade, ela entrega a sua vida a Deus e parte dessa terra para a glória do céu. Tem uma frase que ela vai dizer que ficou clássico, né? Então, é a frase da Virgem de Lucca, Santa Gema Galgani: meu coração palpita continuamente em uníssono com o vosso coração, Jesus. Viva Jesus! O coração de Jesus e o meu coração são a mesma coisa. Sim, sou feliz, Jesus, porque sinto o meu coração palpitar com o vosso. E por quê? Porque eu vos possuo, porque o Senhor é meu, porque eu estou com o Senhor. Essa é uma pequena amostra de que Santa Gema Galgani foi uma legítima filha de São Paulo da Cruz. Tudo aquilo que São Paulo da Cruz colocou como itinerário para a vida de oração, Santa Gema Galgani viveu de maneira exemplar, e não é à toa, então, que a sua biografia, escrita pelo padre Germano, logo depois da sua morte, é uma das biografias de santo mais lidas no mundo, né? Então, se eu dissesse por onde começar, primeiro leia a biografia e depois leia o diário, porque aí você vai ter condição de ler o diário, né? Você vai ter elementos para ler o diário. Você vai primeiro conhecer quem é Santa Gema. Porque, na realidade, o que eu fiz aqui hoje foi mais unindo o que eu tinha apresentado em todas as outras prédicas, mostrar como uma leiga. Então, veja, não é uma freira, não é uma religiosa. Apesar que ela fez com o confessor dela, o padre Volpe, ela fez voto de pobreza, castidade e obediência. E depois, nas mãos do padre Germano, o voto de fazer memória da paixão, que é o voto próprio dos passionistas e daqueles que fazem parte da espiritualidade passionista, como nós que somos da confraria da paixão. Mas não se trata de uma monja de clausura. Ela rezava para que em Lucca tivesse um mosteiro, e o sonho dela era entrar para esse mosteiro, mas ela não iria entrar, né? Não tinha condição dela entrar para o mosteiro, e ela tinha consciência disso, tanto que ela morre em 1903. No outro ano abre em Lucca, na cidade dela, o mosteiro das monjas passionistas, como esse que nós temos aqui em Osasco, na nossa diocese, e é onde está o corpo de Santa Gema. Então ela não entrou para nenhuma congregação em vida, mas depois de morta, ela entra para o convento, ela entra para o mosteiro, e seu corpo até hoje está dentro do convento das monjas passionistas, o santuário da padroeira. Ela é a padroeira de Lucca, né, na Itália. Mas o que eu quis apresentar é os tópicos que São Paulo da Cruz colocou, né? As bases para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz, e que Santa Gema Galgani com certeza não conhecia. Isso aí eu posso dizer, ela não tinha nenhum contato com os pacientes. Ela foi ter contato com os pacientes já na etapa final da sua vida, mas que ela já vivia, né? Porque aquilo que São Paulo da Cruz apresenta não é uma descoberta dele, é a apresentação, é ele apresentando aquilo que Deus faz
na vida das pessoas. Então, na realidade, é isso. A Liliane, sim, Liliane, ela tinha um irmão chamado Henrique que veio morar no Brasil. É um irmão que não era uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Então, assim, lembra que a família Galgani era uma família grande. E um dos irmãos de Santa Gema, o irmão mais novo, migrou para o Brasil. Se afastou da família e nunca mais teve contato com a família e migrou para o Brasil. Os padres passionistas chegam no Brasil em 1911 e fundam a primeira casa aqui no Brasil. Logo, começam as missões populares no interior do Brasil. Então, os padres passionistas, saindo de São Paulo e de Curitiba, chegavam ao extremo sul do Brasil até o sul da Bahia, pregando missões populares. E pregaram missões populares também no interior de São Paulo. E aí, pregando missões no interior de São Paulo, distribuíam a imagem da venerável Gema Galgani. Se não me engano, na época ela era beata já. E chega uma dessas orações de Santa Gema na casa do irmão dela, que nunca imaginou que a irmã dele, ele era um homem rude, que não ia à missa, que não rezava, que não se confessava, elas tinham até uma certa ojeriza em relação à igreja. Revolta, né? O pai perdeu tudo, o pai era tão católico, era tão cristão, rezava, a mãe é uma santa, né? A irmã tão piedosa, e a família ter sido desgraçada do jeito que foi, morando na casa dos outros de favor. Tem gente que se revolta, viu? Você sabe disso, com Deus. E ele era um desses revoltados com Deus. Quando, então, ele lê a vida da irmã dele e vê que, ao contrário daquela situação toda, sim, ele morava em Araraquara, as missões tinham sido pregadas lá naquela região, exatamente. Dentro daquela miséria toda, dentro daquele lodo, né, de pobreza, de dor, tinha nascido um lírio precioso da família dele, uma santa. E então ele se converte, ele se confessa com os padres passionistas e ele passa, se não foi, mas deve ter sido um dos primeiros oratórios dedicados a Santa Gema Galgani no Brasil, foi na casa dele. Então ele fez um altar e o povo ia lá rezar e pedir bênçãos e milagres. Santa Gema Galgani é padroeira dos farmacêuticos, porque o pai era um farmacêutico. Ela é padroeira também das pessoas que têm enfermidades nos ossos, que sofrem com enfermidades que jogam a pessoa na cama. E Nossa Santinha, querida da Confraria da Paixão, patrona do grupo de intercessão que existe dentro da Confraria da Paixão. Deus abençoe, então, a todos. Obrigado por terem acompanhado essas 6 sextas-feiras. Então, nós fizemos todas as sextas-feiras da Quaresma. Fica aí uma recomendação de você divulgar essas lives, né? De você mandar para outras pessoas, entendeu? Você ouviu uma das lives, você ouviu uma das prédicas, aquela te tocou de um modo especial, você acha que a pessoa está precisando ver aquilo, manda para aquela pessoa, né? Uma jovem, né, com 25 anos de idade, uma vida tão extraordinária, com tantos milagres, com tantas graças, com tantas bênçãos, merece ser conhecido dos jovens, né? Os jovens precisam conhecer que existem modelos que são edificantes, né? Que não tem só porcaria nesse mundo, né? Que ainda há nesse mundo bons exemplos, né? Bons heróis, né? Para a juventude. Santa Gema Galgani, sem dúvida alguma, é uma, né? Desses exemplos heróicos que nós temos na nossa igreja, né? Mas que bom que a Liliane me lembrou. Eu tinha esquecido desse detalhe do irmão dela, que viveu no Brasil como imigrante e faleceu aqui, né, em Araraquara, e se converteu graças ao exemplo da irmã, que ele nem sabia, né? Nunca mais ele soube de notícia da família. Queria fazer 2 observações agora no final. O meu desejo
é de fazermos juntos, mais para frente, ainda esse ano, eu tinha dois projetos. Tenho dois projetos. Vamos ver se a gente consegue realizá-los. Um é de celebrar os 1700 anos do Concílio de Nicéia com um estudo a respeito do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é o concílio que nos deu o credo, junto com o Concílio de Constantinopla. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, que nos deu as definições que explicitam a doutrina da Trindade. Só isso, mais nada. Quer dizer, a igreja sempre acreditou na Trindade, né? A Trindade é bíblica, mas não tinha expressões, linguagem definida que dessem uma explicitação não apenas correta, mas que se afastasse de qualquer tipo de confusão doutrinária, de heresia. E seria muito importante, nesses 1700 anos do Concílio de Nicéia, um pequeno estudo a respeito desta data tão significativa. Esse é um projeto. O outro projeto é celebrarmos o jubileu do ano 2025. A cada 25 anos a igreja celebra um jubileu. Aí, aproveitando mesmo a doutrina do Concílio de Nicéia, né, que nos enche de esperança para os próximos 25 anos, tratar da virtude teologal da esperança. Eu já fiz isso aqui no meu Instagram. É que tá lá para trás, mas se você colocar naquela televisãozinha, uma das minhas palestras é sobre o documento do Papa Bento XVI sobre a esperança. O Papa Bento escreveu um documento uma encíclica sobre a fé, no ano da fé, sobre a esperança, e no fim ele escreveu um sobre a caridade. Então, talvez trabalhar o tema da esperança, que é o tema que o Papa Francisco propôs para esse ano santo jubilar, de uma maneira mais profunda. Mas aí, não a partir do texto do Papa Bento, que nós já fizemos aqui, mas a partir de textos do Papa Francisco e de textos que estão contidos no Novo Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque tem uma onda dentro da igreja nesse momento, porque se não bastasse a desgraça da teologia da libertação, que é um extremismo que só desgraçou a igreja no Brasil e que ainda hoje faz mal, agora nós temos o outro extremo, dos ultra-tradicionalistas, né? Dos ultraconservadores. Inclusive com alguns padres saindo da igreja católica, da obediência ao vigário de Cristo na terra, ao Papa Francisco, para viver aí experiências ultra-tradicionalistas. E aí, veja, essas pessoas que eu estou chamando a atenção, que se consideram mais católicos do que o Papa, eles criticam muito o catecismo da Igreja Católica. Eles criticam os documentos do Papa Francisco. Como para eles, chamam o Papa de Papa da boca para fora, mas as coisas que eles dizem a respeito do Papa Francisco, a respeito do Concílio Vaticano II, a respeito da renovação da Igreja, não é? Do adornamento que foi feito em 1965, com o encerramento do Concílio Vaticano II, com todas as dificuldades que o pós-concílio teve, mas não conseguem ver a beleza, a glória de Deus na Igreja pós-conciliar, na Igreja renovada pelo Concílio Vaticano II. Né? E eles dizem, inclusive muito parecido com os esquerdistas, né? com os que são contra a igreja, que existem duas igrejas, né? A igreja diante do concílio e a igreja depois do concílio. A diferença é que os esquerdistas querem a igreja que eles criaram na cabeça dele, que é outra, que é a igreja pós-conciliar. Inclusive dentro da igreja católica tem padre, tem bispo que diz isso, né? Que é outra igreja, entendeu? Eles odeiam o Concílio de Trento, eles odeiam os papas que foram duros contra o modernismo, Pio IX e seus sílabos, o Papa Pio X, o Concílio Vaticano I, eles odeiam tudo isso. Tanto é que eles nem tratam disso daí. Eles odeiam que fale disso. Então, para eles só existe uma igreja. A igreja que surgiu depois do Concílio Vaticano II como se fosse outra igreja. Aí, semelhantemente a essa turma ultra-tradicionalista, ultra-conservadora, acham que a igreja é aquela que existia antes do concílio.
Então eles são da igreja que não se reformou, né? Da igreja de sempre, a missa de sempre, o catecismo de sempre. Como se a igreja não fosse a igreja de hoje, de ontem e de amanhã. A igreja da terra, militante, a igreja do purgatório padecente e a igreja triunfante, que é a igreja do céu. Então, a doutrina que eles dizem tanto defender, diz que a igreja é una sancta et apostolica ecclesia. É nessa fé que nós nos movemos, vivemos e somos. De que a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo místico é um corpo que tem realidade tangível aqui na Terra, na Igreja Católica Apostólica Romana, segundo aquilo que diz a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana, então tem um sinal de subsistência visível, e eles não aceitam isso. Eles não aceitam isso. Para eles, a igreja não é mais una. Agora a igreja tem uma igreja antes do concílio e a igreja depois do concílio. Deixaram de crer naquilo que professa o credo. Então, acho que está na hora de fazer também um pequeno estudo sobre os frutos, né, do Concílio Vaticano II, os frutos do pontificado do Papa Francisco, numa série de lives aí. Então, esse é um segundo projeto. Já aqui, todo mundo é mais do que testemunha, quantas vezes eu critiquei e bati na teologia da libertação. Aliás, não precisa nem bater, só basta eu abrir a minha boca para você ver que há uma oposição absurda e absoluta da minha postura em relação à heresia propagada pela teologia da libertação, as maluquices, as loucuras litúrgicas, a anti-eclesiologia, né, da teologia da libertação, esse descaso com as coisas espirituais, com as coisas sobrenaturais, né, esse uso ideológico da nossa igreja para fazer avançar a agenda progressista, a agenda esquerdista, a agenda deles, né? Então, todo mundo sabe disso. Agora, eu acho que também tem que ficar claro que, assim como nós somos contra essa refundação, essa nova igreja que esse povo propõe, da teologia da libertação, né? Novo jeito de sermos igreja. Então, como nós discordamos nós também discordamos e somos contra de que só a igreja que ficou no passado, que a igreja do passado é que é a igreja, e essa atual não é mais a igreja. Então, acho que também vale a pena mexer nesse vespeiro. Não que eu goste de polêmica, né? Longe de mim. Não sou uma pessoa dada à polêmica, né? Então, deixa eu ver aqui. Quem criou a teologia da libertação? Por gentileza, quem criou a teologia da libertação? Sou bastante crua. Não foi uma pessoa que criou, né? Um grupo de pessoas. Mas, assim, autores, Gustavo Gutierre, João Sobrino, Leonardo Boff. Mas a base mesmo é uma teologia que vem muito anterior, que é a chamada teologia política, entre outros, de um teólogo chamado Metz. Sou madrinha de uma afiliada na Santa Gema Galgani. Eita, olha aí. Nós temos uma paróquia de Santa Gema Galgani que fica aqui em Presidente Altino. Aliás, o padre Cássio foi pároco na Santa Gema Galgani, nosso vigário aqui. Eu podia ter chamado o padre Cássio para poder fazer aqui comigo essa live. Mas é que eu tenho algumas impressões sobre Santa Gema, e aí eu não sei quais são as impressões dele, e aí poderia se transformar assim num ping-pong e acabaria que não se desenvolveria, não é? Como eu queria, os tópicos que eu coloquei. Mas quem sabe numa outra ocasião chamar o padre Cássio e a gente fazer um ping-pong sobre nossas impressões a respeito de Santa Gema Galgani. E aqueles que estão indo para a igreja ortodoxa, também tem gente que saindo para ir para a igreja ortodoxa, tem gente saindo para ir para grupos lefrevianos, que seguem o Monsieur Marcel Lefebvre, que foi um bispo francês, aliás, um arcebispo francês que rompeu com a igreja, ordenando bispos sem ordem do Papa, São João Paulo II, e recebeu devidamente a excomunhão. Foi excomungado e morreu em excomunhão. Eles não acham que foi excomunhão, eles não acreditam em nada, porque eles não creem que o Papa tenha poder, então, para eles não dá em nada, né?
O duro é você ver essa mentalidade protestante, essa mentalidade revolucionária na boca de quem se acha o defensor da tradição. Umas coisas malucas que está acontecendo hoje em dia na igreja. Mas nós estamos vivendo, eu digo, quem me conhece sabe, nós estamos vivendo uma crise grave na igreja católica. Esses extremismos são perigosíssimos. Mas ao mesmo tempo, é uma bênção para aqueles que querem, como Santo Tomás de Aquino ensinava, a virtude do caminho médio, a virtude do caminho da igreja, do caminho do meio, né? Não da mediocridade, mas daquilo que é a fé. O que admira é a força de Santa Gema lutando com o demônio. É verdade. Sim, aqui, todo mundo agradecendo. Muito obrigado, gente. Eu tenho bastante mensagens aqui. Mas o que eu queria pedir era isso, é que vocês dividissem essa live com outras pessoas sobre Santa Gema Galgani. Hoje é dia dela. Vamos pedir a ela, então, nesse momento, a sua bênção, a sua proteção. Que ela, do alto do céu, interceda por nós. Nós somos pobres pecadores aqui nesta terra, né? E ela foi sempre tão amorosa com os pecadores, sempre tão zelosa junto a Jesus. Então nós pedimos a ela que interceda por nós junto ao Senhor. Então eu vou fazer, encerrando, a oração de Santa Gema Galgani, que está no Glória da Cruz, na página 237. Oremos. Ó Deus, que fizestes da Virgem Santa Gema Galgani uma imagem do vosso Filho sofredor, concedei-nos, por sua intercessão, participar dos sofrimentos de Cristo, para merecermos ser associados à sua glória. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Santa Gema! Viva! Viva Santa Gema Galgani! Quem puder ajudar o canal, para a gente poder retomar, porque, de fato, a gente precisa de ajuda financeira. Inclusive para comprar os livros que eu estou pensando em comprar. Também é um tempo que é gasto com a preparação dos estudos e tudo mais. É uma coisa que não se faz mais. Se alguém está achando que esse canal tem sido ajudado, há muitos anos que ele não vem sendo ajudado. E eu acho que se explica pelo fato de eu não estar aqui, né, contribuindo com vocês. Mas quem puder ajudar para compra de livros, para enfim, até para que eu possa ajudar os pobres que eu ajudo, né? Independentemente da paróquia, daquilo que a paróquia faz, então eu peço essa esmola quaresmal, que você possa me ajudar, e eu agradeço. Outra coisa também que eu queria pedir é que você não se esqueça de curtir. Então já senta o dedo aí, curte, tá certo? E quando eu colocar para compartilhar, você compartilhe e comente. Faça um comentário, ponha um joinha. Isso faz com que haja engajamento. O Instagram entenda que essa live é importante, que é importante que as pessoas conheçam a beleza que foi a vida de Santa Gema Galgani, e assim Deus seja engrandecido e louvado pela vida maravilhosa que ele plasmou aqui nessa terra. Porque Santa Gema, Gema quer dizer pedra preciosa. É uma pedra preciosa criada pelas mãos de Deus, né? Não é outra coisa. A Santa Gema... o Pix está aqui, Daiane, tá bom? Tá aqui na minha bio, no próprio Instagram, tá lá. É biravemelo@yahoo.com.br. Esse é o Pix, tá bom? Que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Então vamos viver a bem-aventurança dessa Semana Santa. Amanhã é um dia de resguardo aqui na paróquia, está todo mundo trabalhando, as equipes preparando a Semana Santa, mas nós temos uma linda Semana Santa preparada para vocês. Eu e o Padre Cássio vamos nos desdobrar, atendendo o povo, celebrando, e com vocês, glorificando a Deus naquela data mais importante para a vida do cristão. Não existe semana mais santa, mais importante, festa mais central na nossa vida do que a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e vamos rezar para que dê certo, né? Que eu consiga fazer então esse curso sobre os 1700 anos do Concílio de Nicéia e esse curso sobre a teologia da esperança, a esperança que vem do Concílio Vaticano II, a esperança que vem do pontificado do Papa Francisco.
eu acho que está mais do que na hora da gente tratar desses assuntos e enfrentar essas questões. Deus abençoe, tudo de bom. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Eu vou salvar e, repito, não se esqueçam de compartilhar. Então, só para dizer, eu estou pensando que passando a Semana Santa eu vou descansar um pouquinho e eu já estou pensando nesses próximos cursos já ir para maio, junho e já emendar para o fim do ano a segunda temporada, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.